Bem, diretamente aqui das modernas e confortáveis instalações do Fix Studio, nós estamos começando mais um episódio do Fixcast, o seu destino semanal para descobrir os caminhos do sucesso e encontrar os meios de alcançar os seus próprios objetivos. Eu sou Ricardo Benini, sou seu anfitrião nessa jornada de muita descoberta, muito alcance. E hoje nós temos o prazer de estar na presença aqui de um grande homem, né? Esse passou perrengue na vida, mas tem uma trajetória de sucessos que com certeza vai te inspirar. Dos desafios enfrentados aos momentos de triunfo, hoje nós temos o prazer de conversar com Luiz Henrique Scarmagnani, o doutor Scarmagnani. Advogado, pecuarista, investidor aí do segmento imobiliário, homem de Deus. Um prazer estar na sua presença, doutor. Prazer é todo meu. Boa noite. Boa noite para todos vocês aqui. Bom dia, boa tarde, para o horário que as pessoas forem ouvir. Correto. É muito bom estar aqui. Eu estou aqui para poder ser questionado, perguntado, quem sabe contribuir de alguma forma com as pessoas que vão nos ouvir. Dentre essas qualidades todas aí, a que mais me honra é ser chamado de homem de Deus. Não sei se tenho merecimento para isso, mas eu tento me aproximar cada vez mais do Pai Eterno, porque para mim hoje nenhum sucesso de ninguém pode ser comparado a estar na presença. Se você for analisar as circunstâncias, você vai ver que eventualmente pessoas extremamente ricas, extremamente bem-sucedidas na vida, hoje estão passando por momentos de muita angústia. Imagine você, quem era um grande empresário, um homem de muitas propriedades na faixa de Gaza há um ano atrás. E hoje o que ele tem, né? Então a gente percebe que o material, as conquistas materiais que a gente tem, elas são importantes, mas elas não são determinantes, né? Não é o máximo que a gente pode alcançar. O que a gente pode alcançar e o maior sucesso que a gente pode ter é essa presença de Deus na vida da gente e a gente poder transmitir isso para as pessoas. Mas a gente veio falar de empreendedorismo, veio falar de algumas coisas que passou e eu vou te dar liberdade para perguntar. Bom, a gente sempre começa lá do início, né? Começa do início. Esse é um bom começo. Um bom começo. E eu citei aqui, a gente conversa algumas vezes e existem recordações lá de algum tempo atrás de alguns perrengues que todo mundo passa, e você também não é diferente, passou também, para chegar onde chegou, serviu de aprendizado. Mas eu queria fazer a primeira pergunta seguinte, é a pergunta padrão que a gente sempre faz. Quem é Luiz Henrique Scarmagnani? Bom, o Luiz Henrique, ele é um menino que nasceu em Tamboara, na zona rural. Depois dos 3 anos de idade mudou para a zona urbana, mas é uma cidade praticamente rural na época, sem asfalto, sem nada. Ali eu cresci. Quando você falou assim, um grande homem, eu me lembrei de uma passagem num prédio de esquina da Sanepar, lá em Tamboara. Tinha um moço que eu confesso que não lembro o nome dele agora, mas a gente pagava a conta lá nesse guichê da Sanepar. E ele sempre me chamava de pequeno grande homem. Isso eu tinha, assim, 9 anos, 10 anos, 8 anos, não sei quanto exatamente. E aí você vê como é que as palavras, elas te incentivam. Eu não sei quantas vezes eu me lembrei desse rapaz durante a minha vida, quando eu era necessário buscar força, buscar energia, buscar alguma fonte interior para que eu pudesse me mover. Porque existem momentos de desânimo. Então fui esse menino lá de Tamboara que trabalhei como engraxate, vendi fruta, como qualquer menino da minha época. Não fiz diferente dos outros, porque na nossa época de menino, eu tenho 59 anos hoje, então 50 anos já faz uma diferença muito grande. Num mundo que se cria e recria a cada instante, todo dia a gente estava falando sobre tecnologia aqui agora há pouco, né? Uhum. E a gente vê como que essas coisas avançam. Então, se você voltar para 50 anos atrás, você vai ver uma sociedade muito diferente da de hoje. E naquela época, quando a gente tinha pretensão de comprar alguma coisa, ter algum dinheirinho, a gente precisava fazer alguma coisa. Então eu engraxei sapato, vendi picolé, vendi fruta, vendi revista, vendi sorvete. Esses dias eu contava isso até pro Ivo Pierin Neto, e ele não acreditou que eu ia na casa do avô dele, que morava em Tamboara naquela época, seu Ivo Pierin, para fazer a venda de revistas. Mas foi assim, foi sendo criado dessa forma.
trabalhava na roça quando não tinha uma atividade na cidade para fazer, saía do colégio meio-dia, pegava a bicicleta, ia para lá, andava 8 quilômetros, naquela época não tinha negócio de bicicleta com marcha. Meu pai não exigia que eu trabalhasse muito, mas exigia que eu fosse para não ficar na rua aprendendo coisas erradas. Certo. Então, cresci nesse meio. Me casei muito novo, me casei com 19 anos de idade, eu tenho 2 casamentos. Nessa época eu trabalhava na roça quando era ainda arrendatário. Meu pai tinha 8 alqueires de terra, meu pai nos criou com esses 8 alqueires de terra. Eu fiz o colégio de 2º grau aqui em Paranavaí, vindo de ônibus todas as noites, e quando estava prestes a me formar, eu me casei. Mas antes disso eu trabalhei na roça e fui criando uma vida dessa forma, com muita dificuldade. Quando me casei, com 18, 19 anos de idade, eu era arrendatário rural. Como disse, meu pai só tinha 8 alqueires de terra, meu irmão continuou na agricultura, minha irmã fez concurso para o Banestado na época e eu também na agricultura. Então era uma dificuldade muito grande sobreviver 3 famílias com 8 alqueires de terra. Por isso a gente arrendava a terra de pessoas ali de Tamboara para poder plantar. Logo depois, passado uma fase disso, apareceu uma oportunidade e fui para o comércio. Compramos um mercadinho muito pequeno, modesto, e esse mercado a gente começou a fazer um movimento já um pouco mais audacioso, começamos a criar um movimento melhor, se tornou o melhor mercadinho da cidade. Então tive essa fase de comércio e sempre tive o desejo de fazer uma faculdade de Direito. Desde pequeno. Mas aí a gente só tinha faculdade aqui em Maringá. Certo. E passar num vestibular da UEM naquela época, para mim já não era tão fácil assim. Não tinha condição de fazer um cursinho desse que se prepara para a faculdade. E eu então comecei a fazer ciências do 1º grau aqui no ano que eu casei. Mas aí ficava muito difícil conciliar a agricultura, fazer ciências do 1º grau, que era um curso puxado, que você tinha que terminar em 3 anos, com matérias como física, biologia, zoologia e etc. Era matemática com a professora Líria, então era muito difícil. Aí eu tive que abandonar aquele curso e continuar, então, trabalhando nesse mercadinho que eu adquiri. Trabalhei durante um tempo, sempre pensando em fazer direito. E um amigo meu, que fazia direito em Presidente Prudente, já passado algum tempo, quando eu tinha já 28, 29 anos, falou, por que você não faz o vestibular em Prudente? Falei, não vou fazer. Ele acabou pegando meus documentos, levando para lá e feito a minha inscrição para o vestibular. E daí eu fui para o vestibular. Fiz o vestibular e passei. Com a sua indecisão, você não sei se eu vou... Aí o amigo realmente falou, não, eu vou fazer esse cara fazer pelo menos a inscrição eu vou fazer. Se ele vai fazer vestibular. Ele fazia faculdade lá e esse amigo é o saudoso Zé Paulo Dias, que faleceu na época do Covid. Eu fiz esse vestibular, consegui passar. Pessoas que faziam um cursinho, amigos meus, conseguiram passar. Presidente Prudente. E fiz a faculdade em 4 anos. 4 anos de muita dificuldade, porque nós íamos em 4 ou 5 pessoas num Fusca. E aquele tempo não tinha EAD, era tudo presencial. Tudo presencial. Então o que a gente fazia? Como não dava para ir todos os dias, pela falta de dinheiro e pela falta de tempo, eu ia segunda, sexta e sábado, porque sábado a gente tinha aula de manhã. Certo. Na outra semana eu ia terça, sexta e sábado. Na semana eu ia quarta, sexta e sábado, para poder conhecer os professores, né? Sexta e sábado que eu ficava lá, eu copiava toda a matéria da semana. Copiava mesmo, não xerocava não, que era uma forma de eu ir aprendendo. Nessa época teve uma transição, nós tínhamos o mercado crescendo e abrimos uma distribuidora. Começamos a vender na região, utilidade doméstica, presentes, etc. Então eu saía para fazer as vendas. Para poder gravar a matéria, eu gravava numa fita cassete, olha a tecnologia, gravava a matéria numa fita cassete, colocava no Del Rey e ia de uma cidade para outra ouvindo a matéria. Del Rey era o carro que você tinha. Era o carro que eu tinha para trabalhar. Certo. E a gente, então, eu consegui concluir a faculdade desse jeito, em 4 anos. Passei no primeiro exame de ordem e para mim foi uma surpresa muito grande, porque era dificultoso. Foi a primeira vez que nós tivemos o exame de ordem no modelo de hoje. Que era 2 fases. Isso. 2 fases. 2 fases. E tinha 2 moças de Tamboara que moravam em Prudente e ficavam lá só para estudar, eram muito inteligentes. E eu me lembro que no dia da minha formatura saiu o resultado da OAB. E eu fui até a casa do advogado, lá em Presidente Prudente, para olhar a relação dos aprovados. E eu fui na letra A, que era a inicial das 2 meninas de Tamboara que estudavam lá e que se dedicavam só ao estudo. E não vi o nome delas. Falei, pronto, se elas não estão, eu também não estou. Mas quando eu cheguei na letra L, para minha surpresa, lá. Tinha sido aprovado. Que legal.
Nessa época, eu bati nas portas do escritório do Ari Bracarense e pedi estágio. Eu já advogava com o pessoal, assim, estagiando. O Alcides dos Santos e o Léo Bona me ofereceram o escritório andando. Eles estavam fazendo estudos para a magistratura do trabalho. Certo. E precisava de alguém para cuidar do escritório. E eu amo essas duas pessoas, mas eu não sei por que eu não tive desejo de entrar naquela sociedade naquele momento. E entrei como estagiário lá no escritório do Ari Bracarense, do qual eu sou sócio até hoje. Então nós temos uma jornada de 26, 27 anos caminhando juntos, compramos coisas juntos, vendemos as coisas, separamos as coisas, continuamos sócio, voltamos a comprar coisas juntos sem ter nenhum problema. Então é verdadeiramente um irmão que eu tenho, que caminha comigo há muito tempo, tenho muita gratidão por ele, por toda a família. Então, nesse tempo é que eu me formei. E daí eu comecei a construir uma vida como advogado. E nessa época, antes de eu me formar, para que as pessoas possam se situar bem no ambiente que eu estou narrando, quando eu tinha essa distribuidora, eu estava começando o curso. Quando eu comecei o curso, o João Sanches ganhou a prefeitura de Tambora, junto com o Dr. Armando Hasegawa, que foi médico aqui, um grande amigo meu, e eles me convidaram para ser o secretário, naquela época, o assessor do prefeito. E foi aí que eu tive a coragem de começar a fazer direito, porque eu tinha uma garantia salarial. Falei, bom, eu deixo de viajar pela distribuidora, coloco vendedores e com esse dinheiro eu consigo fazer o curso. Aceitei o convite, só que eu fiquei 3 ou 4 meses e fui exonerado. Não sei a razão, assim. A razão, segundo as pessoas dizem, segundo eles me disseram, que estava crescendo politicamente, poderia representar uma ameaça para eles, mas não sei se foi exatamente isso ou não, nunca fui. Como eu tinha começado o curso, falei, vou estudar. E continuei estudando. Depois nessa época que eu estava estudando, esses 4 anos de faculdade, foram os anos de muita dificuldade financeira. Tinha que pagar a faculdade, tinha que ir para Prudente, tinha que comer o lanche, às vezes dormia no carro, às vezes tomava banho num posto de gasolina, às vezes conseguia pagar o Hotel Maringá, que fica na rodoviária, que é um hotel bem... eu pagava R$15 naquela época para dormir em 2 lá. O café da manhã era pão com margarina e um café. Era uma dificuldade muito grande. E nesse finalzinho de curso, eu estava passando por uma crise financeira muito grande, porque em 94 veio um plano econômico, que é o Plano Real, que deu certo. Antes desse plano, para aqueles mais novos, para eles saberem o que estava acontecendo de fato, antes desse plano nós tivemos várias tentativas de planos econômicos para conter a inflação. Sim. Nós tínhamos uma inflação que era monstruosa no Brasil, que chegou a 80%, 90% ao mês. E sempre que tinha esses planos, essas tentativas de congelamento de preço para segurar a inflação, as coisas não davam certo. Então, quem tinha mercadoria, a mercadoria explodia o preço. Como eu tinha um comércio pequeno, mas eu gozava de um bom crédito, em todas essas oportunidades de tentativa de plano econômico que foram frustradas, eu ganhava dinheiro. Com o crédito, eu comprava a mercadoria, deixava no estoque, o plano vinha, não dava certo, a mercadoria valorizava e eu ganhava dinheiro. E em 94 eu achei que ia acontecer a mesma coisa. Eu tinha, por exemplo, um estoque de R$60 mil de mercadoria e devia 30. Então era completamente administrável, perfeitamente. Era um negócio bom. E aí vem o plano. E eu não acreditei no Plano Real também. Falei, agora é a hora. Comprei mais mercadorias, então a minha dívida de 30 ela foi para 60 e a minha mercadoria ficou valendo os mesmos 60. E você tinha esperança que... Vai subir, eu vou para 120. Vai subir, eu vou para 120. O Plano Real veio para estabilizar. O plano veio para estabilizar. Aquela mercadoria que a gente comprava, ela tinha uma gordura inflacionária. Sim. Essa gordura saiu, então a mercadoria baixou e os juros começaram a subir e levou a dívida. Então não consegui mais encontrar o equilíbrio para poder satisfazer aquela conta. Então fui vendendo tudo que tinha. Tinha uma chácara de 1,5 acre e vendi. Tinha um carro, vendi. A última coisa que eu vendi, e que você conhece a história, eu fazendo os acertos, os últimos acertos, um funcionário meu que trabalhou comigo durante muito tempo, que hoje já não está mais conosco, ele falou, precisava acertar, não tenho como acertar. Ele falou que eu vou casar e eu tenho que mobiliar a casa. Eu disse, o que você não tem ainda? Ele falou assim, cara, não tenho sofá. E eu tinha o sofá em casa. Aí eu peguei o sofá de casa e entreguei para ele. E nessa mesma época, nesse final de último ano de direito, eu tinha 3 possibilidades. Eu tinha a possibilidade de tentar continuar com a distribuidora mesmo devendo, porque de 94 até 96 eu arrastei essa dívida,
E fui sobrevivendo e comendo disso, empurrando com a barriga, arrastei essa dívida. Eu fui candidato a vereador nessa época. Outubro era o mês das provas do terceiro bimestre e o mês das eleições. Ou eu faria as provas e perderia o quarto ano, ou me dedicava à campanha. Resolvi continuar fazendo as provas, não me dediquei à campanha e acabei perdendo aquela eleição por 6 votos para um amigo meu, Narbal, lá de Tamboara. Ele abandonou também, se dedicou. Talvez ele tenha sido mais prestigiado, não vou pôr a culpa nisso, mas assim, eu não fiz campanha naqueles dias, porque eu tinha que me dedicar aos estudos. E aí, como eu perdi a distribuidora, não tinha condições de tocar. Perdi as eleições, só sobrou uma alternativa para mim, que era o direito. Foi aí que eu bati na porta do escritório do Ari Bracarense. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a nossa capacidade de discernimento ela é tão aquém que a gente não consegue entender o que é melhor para nós quando a gente vai tomar decisão. A partir daquele dia, as minhas orações são assim, que o Senhor não me deixe alternativa. Porque se eu tiver alternativa, é possível que eu escolha a alternativa errada. Então, quando não tem alternativa, é a hora que Deus está agindo na tua vida, porque Ele te deixa somente uma porta. Às vezes Ele abre 3 portas, você acaba escolhendo a porta errada. Então, eu aprendi isso naquele momento e daí para frente a minha vida sofreu uma mudança radical. A gente começou logo na sequência a advogar para o prefeito de Tamboara e advogar aqui, o Ari advogava para... Não era Secretaria de Infraestrutura antigamente, como é que era aquela autarquia que nós tínhamos aqui? Não vou me lembrar agora. Serpav. O Ari começou a advogar para o Serpav e eu comecei a advogar para a Prefeitura de Tamboara. E aí, nessa advocacia pública, a gente conheceu empresários, né? Tinha aqui algumas empresas de asfalto, o Valdemir da Planurb, o Note, o Marcos Charles. E nessas licitações que a gente participava na mesa com eles, a gente acabou conhecendo e percebemos que eles tinham uma demanda que podia ser interessante para nós e nós começamos a advogar para essas pessoas. E aí a gente começou a ter um certo sucesso, começamos a ficar conhecido e definir que a minha profissão era mesmo direito e que eu precisava ficar ali. Bom, você fez aí uma trajetória dentro do teu início lá em Tamboara, do trabalho que você fez como engraxate, né, do mercadinho. Mas assim, especificamente, você se lembra do primeiro perrengue que você passou mesmo, assim, uma situação que dá pra gente compartilhar, que você guarda contigo até hoje? Eu me lembro, sim. O primeiro perrengue foi no primeiro ano de casamento, primeiro para o segundo ano. Antes de eu me casar, nós tínhamos uma colheita de algodão para fazer e foi um ano muito bom. Não produziu muito, mas o preço foi muito bom, então consegui fazer uma reserva, consegui comprar os móveis, aquela coisa. E aí eu comecei a fazer um novo plantio. No novo plantio, tive uma colheita de mandioca muito boa, satisfatória, da propriedade do senhor Tacílio Mendonça. Arrendado. E no outro ano, na mesma propriedade que eu plantei mandioca, eu plantei algodão novamente, imaginando que eu poderia ter o mesmo sucesso que eu tive lá na primeira safra. E foi uma frustração total. Tive que ser indenizado pelo banco, aquele seguro, Proagro da época e etc. Então, você imaginar que você tem uma família para tratar e que você tem o ano inteiro para começar a trabalhar, para ter o resultado no final desse ano, acreditando que o preço e que o tempo vão te ajudar, vão contribuir para que você tenha sucesso, esse foi um perrengue muito grande. Eu fiquei descapitalizado já no início da segunda safra e tendo que chegar até a terceira safra com pouco dinheiro e eu morava em casa alugada. Era uma casa de madeira, sem pintura, o banheiro era para fora e pagava um salário mínimo de aluguel naquela época. Então morava em casa alugada, a minha ex-esposa fazia a faculdade em Paranavaí, eu tinha que ficar em casa e cuidando da criança, a gente tinha Carol já nessa época, então foi um perrengue muito grande. Esse foi o primeiro. Mas assim, a gente vai criando casca, a gente vai aprendendo com as dificuldades da vida, a gente cria as condições para sobrevivência em meio às dificuldades. Ninguém vai poder falar que tem uma vida de sucesso, e isso, o nome sucesso depende muito da compreensão que cada um tem, mas ninguém pode ter uma vida de sucesso se não passar por dificuldade.
Me fala uma coisa, quando você estava lá fazendo a tua faculdade de Direito, lá em Presidente Prudente, que você alternava os dias da semana, às vezes dormia lá, comia o pão com margarina, né? Você se imaginava ser o advogado de sucesso que você é hoje? Você se imaginava ganhar a vida com o direito, né? Ter o sucesso com o direito? Como é que você se imaginava naquele tempo? Não, me imaginava sendo um advogado esforçado e de acordo com o esforço que a gente desempenha em qualquer ambiente que você está, você consegue se destacar. Existe um mercado muito grande, onde hoje tem muito advogado, se chacoalha qualquer pé de árvore, aí vai cair alguma coisa, mas é assim, sempre os melhores vão se destacar, sempre. Então, qualquer ambiente de trabalho, você vai encontrar poucas pessoas com muita disposição. O mercado seleciona? Seleciona, claro que sim. Eventualmente, você tem uma sorte. Pode acontecer. O fator sorte pode. Você pode ir para um grande escritório e esse grande escritório te colocar ali, te dá um percentual pequeno, mas o grande escritório é tão grande que o percentual pequeno se torna uma boa remuneração. Claro. Então, você faz um serviço técnico meio robotizado, mas você tem o teu rendimento. Numa cidade como a nossa, não é assim e não era. Hoje tem as ações de massa, que facilitam ter sucesso financeiro, mas que dificultam muito você ter cultura jurídica. Ação de massa você só faz aquela coisa. Você pega aquele modelo e vai trabalhando. Então, hoje os meninos que vêm vindo aí não são incompetentes, são competentes e cada um define o critério para trabalhar, mas as pessoas que ganham dinheiro, que ganham mais dinheiro, trabalham com as ações de massa e tem pouco conhecimento jurídico porque tem pouco um ambiente restrito para poder trabalhar no direito. Fica todo o tempo dedicando à mesma coisa. Então, é fácil ter sucesso? Depende. Se o sucesso for sinônimo de financeiro, de quanto você tem de retorno pelo teu trabalho, talvez eles tenham mais sucesso do que eu. Mas é um ambiente diferente, em que eu não digo que tem uma importância menor e nem digo que estão errados. Mas é que nessa época de hoje, se você descobre os filões, você consegue ganhar mais dinheiro. Na nossa época, não. Você tinha que se destacar profissionalmente para você atrair clientela. Tanto é que hoje eu tenho vontade de parar assim com o direito e tenho dificuldade pela clientela que eu arregimentei. Tenho dificuldade. Como é que você vai deixar de atender uma pessoa que você atendeu a vida toda e que te deu sustentação dentro da profissão? E mesmo porque o cliente ele acaba tendo um elo de confiança, né, naquilo que ele passa para que você resolva para ele, né? Então... vai parar, vai me deixar na mão, quem que você indica para cuidar? Então tem essa dificuldade. Tem essa dificuldade. Mas uma pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, hoje você atua no direito, você também é um produtor rural. Sim. Você também atua dentro do segmento imobiliário e tem a sua família que você se dedica muito. Como é que você se organiza, se disciplina para poder manter tudo isso aí e tocar tudo isso aí muito bem? É assim, ó. Eu tenho produção de energia fotovoltaica e eu distribuo essa energia na cidade. Eu tenho um arrendamento de soja, eu tenho uma área irrigada e planto capim no inverno para ter mais massa verde para tratar dos animais, que eu percebi que a gente tinha uma sobra de massa verde no verão, porque o capim é vigoroso, chove bastante, tem sol, os dias são elásticos, então você tem mais sol, o capim cresce bastante, numa velocidade tão grande que o boi não consegue comer. Então começa a sobrar capim, tudo que sobra, perde. E se você tiver um grande rebanho e você começar a usar o máximo disso durante o verão, no inverno você vai ter falta. Então eu pensei, vou arrendar para soja no verão e no inverno aquilo que me falta eu vou ter lá. Então é um ciclo de soja, ele me entrega a terra agora, eu planto capim, quando chegar em setembro ele desseca e planta a soja no plantio direto. Então tenho essas atividades. E comecei a investir no mercado imobiliário aqui. Além da família que a gente se dedica, o tanto que pode, ele deveria se dedicar muito mais, porque aí vem um conceito de importância, né, e importante. Importante ou importar é trazer para dentro, né? O que é importante para você? Importante para você é aquilo que você traz para dentro. Quando você exporta, você joga para um outro país. Quando o Brasil importa petróleo, ele traz para dentro do país aquilo que os outros têm. Então, o que é importante? É aquilo que você traz para dentro de você. Então, em determinados momentos da vida, você muda o foco da importância. Hoje eu gostaria eu pretendo
me dedicar mais às questões religiosas, né? O meu crescimento espiritual, e não religiosidade, mas espiritualidade, e a minha família, tentar aproveitar o máximo possível. Afinal de contas, eu com 50 anos fui pai novamente, tenho 59, um menino de 9, tem que aproveitar bastante isso. Hoje, com 59, sou avô de 2, e preciso curtir essas crianças que estão aí. Então, eu tenho que ver o que é importante nesse momento. Nem tudo que é importante nesse momento foi importante lá atrás. Nem tudo que eu trouxe para dentro agora é o que eu trazia para dentro anteriormente. Então, são momentos diferentes. Mas eu cuido de tudo isso com muita facilidade. Eu sou uma pessoa razoavelmente organizada e trabalho com pessoas do bem. Sempre eu quis trabalhar com pessoas do bem. Já tive prejuízo, mas isso é insignificante numa caminhada, numa jornada de 59 anos. Então, eu tenho bons funcionários no sítio, pessoas de extrema confiança, tenho boas pessoas no escritório, e cuido das demais ações sozinho. Mas eu conversava essa semana passada com o Vinícius Curione, dono do Rose Riseto. Quando tinha o mercadinho em Tambaura, o Vinícius ia com a moto ML fazer a venda e depois ele vinha com a F1000 entregar. Hoje o Vinícius, ele produz, ele limpa e vende 6.000 toneladas de arroz por mês. Nem sei se ele me autoriza a falar isso, mas... Tá falado já. Tá falado. Então, ele é, assim, uma das grandes empresas, uma das, provavelmente dentro das 10, se não das 5 maiores empresas de arroz do Brasil no momento atual. E é aqui da nossa região, né? Paraíso do Norte. Paraíso do Norte. E eu falando com ele, falei, mas Vinícius, como é que você dá conta? Ele falou assim, ele me chama de Nenê, né? Nenê é teu... É apelido em Tamboara. Ele falou, Nenê, eu faço isso com 3 horas por semana. Então, eu hoje trabalho meio período e consigo levar ao escritório, cuidar das ações, vejo o prazo, cuido dos meninos que estão trabalhando lá dentro do escritório, e é claro que eles são competentes, e ainda cuido dos imóveis, tenho bons inquilinos, então tenho conversa fácil, não tenho grandes problemas, e resolvo com facilidade, sobra tempo. Dá para ficar com a família, dá para passear bastante, aproveitar um pouco a vida. Viajar, gosto muito de viajar. Então, sempre que podemos, a gente vai. Agora um pouco mais travado, porque o Augusto está no 3º ano. O Augusto tem 9 anos, não dá para tirar ele todo dia. É verdade. Esses dias nós ficamos 8 dias em Pernambuco, lá em Porto de Galinhas, e a gente tinha que estudar com ele todo dia lá, para saber a matéria que estava dando, para não chegar aqui perdido. Porque senão perde a conexão com aquilo que o professor está explicando. Aí terminou as provas agora, foi tudo bem, mas não dá para fazer isso sempre, porque senão você tira o foco do menino. Então não dá para castigá-lo dessa forma. Claro que ele adora viajar. Prefere viajar do que estudar, como qualquer criança da idade dele. Mas a gente não pode facilitar com isso. Então, por conta disso, a gente fica um pouco preso. E eu sou muito caseiro também. Apesar de tudo, eu sou muito caseiro. O pessoal gosta muito de ir pro Porto. Às vezes eu fico 1 ano sem ir no Porto Rico. Eu gosto mais de ir pro sítio, gosto de ficar em casa, curto a minha casa, gosto de cozinhar. Mas dá tempo de fazer tudo. Me diz uma coisa, você passou também pela questão de corpo docente de algumas universidades aí. Que experiência que você tem, que você traz como professor para a sua vida? Durante 7 anos eu fui professor na Unipar. Curso de Direito. Curso de Direito. Isso. Ministrei lá prática processual civil, direito civil parte geral, direito das coisas e direito processual civil. Eu tive procedimentos especiais e direito de família. Então, lecionei essas matérias na faculdade, foi uma experiência incrível. É claro que é desgastante. Na época eu tinha muitos processos tramitando, a gente tinha talvez 2.000 processos em trâmite, processo tudo físico, que você tinha que ir para o fórum com um carrinho de supermercado, lotar de processos, trazer para o escritório para ficar falando nesses processos na madrugada. Essas eram ações de massa, mas eu tinha tudo no escritório, a gente atendia o pequeno, o grande, o particular, a empresa, o frigorífico, né? Advoguei aqui pro Vitor Bertocco, o cara que me deu um grande apoio. Tenho que honrá-lo por isso. E além de tudo, o magistério, né? Porque eu lecionava à noite e lecionava pela manhã. Tinha o escritório com essa demanda, foi uma coisa meio louca. E preparar as aulas, né? Preparar as aulas, corrigir prova, corrigir peça de prática processual civil. Mas durante todo esse tempo eu tive mais de 600 alunos em 7 anos. Olha aí. E hoje eu vejo os meus alunos todos, eu encontro com eles. Então foi uma experiência... São advogados, muita gente bem-sucedida, outros tomaram outros rumos. Mas, assim, importa dizer que você vê as pessoas e as pessoas te conhecem, você reconhece as pessoas
e você cria um vínculo de amizade muito grande com todos eles. E para o advogado, essa prateleira do magistério, ela é muito interessante, foi determinante para que eu tivesse algumas questões vultosas no escritório. Eu fui fazer uma sustentação oral no STJ por conta da escola, por conta da faculdade, que ali chega um aluno com uma demanda, traz para mim, eu começo a estudar aquele caso, começamos a advogar nele em primeira instância e fomos até o STJ. Então, eu só tive essa experiência, essa oportunidade, porque o magistério me ofereceu isso. É muito bom para quem é advogado ter uma posição de destaque. Eu sempre brincava com os alunos e dizia assim, você pode ser o pior advogado e você pode ser o pior professor, mas as pessoas que estão te vendo falam assim, ele é professor universitário, ele ajuda a formar os outros advogados, deve ser bom. É um deve que pode ser confirmado ou não, né? Mas que era um marketing muito forte, na época era um marketing muito forte. Uma vez um professor me disse que ele aprendia mais preparando as aulas, dando aula, do que estudando, fazendo a faculdade. É verdade isso? É verdade. E quando eu faço a escola bíblica da igreja, que agora a gente está no stand-by, eu aprendia mais preparando uma aula para a escola bíblica do que quem ouvia. Eu tinha que buscar muita informação para trazer um conteúdo interessante. E quando eu comecei a lecionar Direito das Coisas, que foi a matéria que eu lecionei mais, eu aprofundei tanto no estudo do Direito das Coisas, que eu, às vezes, estava tocando num ponto que eu dizia assim, nenhum doutrinador fala sobre isso. Eu acredito assim. Ou seja, eu estava no ponto de começar a querer doutrinar, não que eu tivesse capacidade para isso, mas você começava a perceber certas lacunas que os doutrinadores não enfrentavam. E você só consegue fazer isso quando você estuda bastante. E qualquer um é capaz de fazer isso. Eu não sou diferente dos outros. Mas como Direito das Coisas é a matéria que eu lecionei durante 5 ou 6 anos, para 3 ou 4 turmas cada ano, era uma matéria que eu me aprofundei muito. Eu fui buscar estudiosos de outros países, fui buscar doutrina estrangeira, porque precisava oferecer qualidade, né? A pessoa vai para a aula pagando para aquilo e você chega lá e não oferece uma aula de qualidade. Então, para isso, é interessantíssimo para quem está lá ouvindo, mas é muito melhor para você enquanto professor. E foi justamente nessa área do Direito das Coisas que eu fiz essa sustentação oral lá no STJ. Você vê como é que é. Que legal, né? Porque a pessoa falou, não, esse cara entende disso. Eu sei porque ele é meu professor, ele é bom. Aí vem o cliente trazido pelo aluno, conversa com você, acaba confiando, porque você passa segurança para ele. E essa segurança fez que houvesse a contratação. E eu não estou falando nem no honorário que deu, mas no prazer que deu de estar no STJ fazendo a sustentação. Olha que bacana. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta agora, mudando um pouco o foco. É assim, você diversifica muito, né? Tem o teu escritório, mas tem a questão de diversificação. Como é que o Luiz Henrique Scarmagnani analisa um bom negócio, se vale a pena investir, se vale a pena comprar, tempo de vender? Como que você avalia um bom negócio? Como que você negocia o dia a dia? Porque assim, esse podcast nosso, ele trata um pouco também da questão de empreendedorismo, né? Até para as pessoas pegar isso como gancho, né? E poder também se espelhar um pouquinho naquilo que você vai passar para a gente aí. Eu sou um pouco conservador em termos de investimento. Certo. Hoje, 98% do que eu tenho investido está imobilizado em terra e comércios, imóveis comerciais. Certo. Não tenho imóvel residencial alugado, então faço locação. É importante saber o seguinte, que quando você consegue o primeiro recurso que você faz, a primeira compra de um imóvel começa a receber o primeiro aluguel, se você tiver inteligência para pensar, eu não tinha o recurso, consegui o recurso para comprar, e agora eu tenho 2 recursos, que eu continuo conseguindo ter recurso e mais uma fonte de renda que é o aluguel, se você tiver um bom juízo, uma boa cabeça, você começa, é que nem quem tem caminhão, né? Tem um caminhão, agora eu vou comprar o segundo, vou financiar o segundo, com 2 eu pago 1 fácil, depois você tem 2, aí fala, vou comprar o terceiro que com 3 eu pago 1 fácil. Então você começa uma escalada assim. Mas voltando à pergunta especificamente que você falou, como é que eu entendo um bom negócio, uma boa oportunidade? Mercado, você tem que entender um pouquinho de mercado, tem que perceber, o cara não vai te oferecer um negócio, nunca vai te oferecer pelo preço que vale, sempre vai te pedir um pouco a mais. Certo. É um costume errado que nós temos, mas é que funciona assim aqui no Brasil. Uhum. Mas o maior patrimônio que eu tenho e as melhores oportunidades de negócio que aparece para mim
é em razão daquilo que eu faço. Então, se a pessoa tem algo para vender e precisa dar prazo e quer confiar que no prazo que ele vai te oferecer, ele vai receber o valor, ele vai procurar alguém que pague. Se eu tenho uma necessidade para daqui a um ano e eu estou preocupado com aquela necessidade e eu quero dispor de parte do meu patrimônio agora para eu atender uma necessidade que vai acontecer daqui 3 meses, 6 meses, um ano, mas eu quero ficar tranquilo, eu quero vender esse produto para quem eu tenho certeza que vai pagar. Então, se você cria um ambiente de negócio em que a sua palavra espelha ou reflete essa confiança, os melhores negócios vão aparecer para você. Aí tem aquele cara que fala assim, putz, o cara matou o outro, cara, foi muito esperto. Ele matou. Nunca você vai ouvir falar que eu fiz isso. Eu já comprei gado que a pessoa me vendeu pelo preço errado, abaixo do valor de mercado. E eu liguei para ele e disse, não é esse o preço do bezerro. O preço do bezerro hoje é 1.750, não é 1.580. Você deve ter visto o preço de fêmea. Pessoa que está desconectada do mercado e ofereceu porque viu lá na internet. Quer dizer, você comprou mais barato e avisou que não era. Avisei que não era aquele preço. É interessante você pagar o preço justo. Claro. Você participa de uma cadeia produtiva. Onde está a ética, né, do negócio. Mas isso me ofereceu tantas vantagens, cara. Isso me ofereceu tantos negócios bons apareceram. E eu faço negócios bons assim com parceiros meus também. Entendeu? Porque eventualmente pode casar um negócio. Eu preciso de recurso para comprar um outro negócio que para mim é melhor ou que vai aumentar a minha lucratividade. E eu encontro alguém que esteja precisando de uma mercadoria que eu tenho. Pô, se esse cara é idôneo, se ele é correto, eu vou dar oportunidade para ele. Eu não vou procurar o cara que quer matar o outro. Eu vou procurar o cara que quer fazer um negócio. O negócio não foi feito para eu ganhar o dinheiro teu. As coisas têm que ser imaginadas que você pode ter uma mercadoria que me interesse. Mas essa mercadoria que me interessa não precisa necessariamente levar um prejuízo para você. Então, quando a gente trabalha de forma ética nesse sentido, é a melhor coisa que tem, porque você vai confiar em mim. Eu vendi um imóvel a semana passada por R$180 mil para o Eduardo Baliano, que foi meu aluno da faculdade. Uhum. No outro dia pela manhã, quando ele foi lá para a gente acertar os detalhes do negócio, eu tinha recebido uma mensagem. O cara falou, 80 mil à vista e 120 mil na hora que saiu o financiamento. 200. Eu mostrei para o Eduardo. O Eduardo falou, professor, ele me chama de mestre. Ô, mestre. Eu falei, Eduardo, não se preocupe, que eu dei minha palavra ontem para você. A minha palavra não pode valer R$20 mil, cara. Eu ia ganhar R$20 mil a mais, mas ela não pode valer R$20 mil. A minha palavra não tem preço. Então, essa condição, esse ambiente de confiança que você gera para as outras pessoas, é o que vai trazer os bons negócios para você. Essa expertise da malandragem não existe mais, ela acabou. Talvez você faça um negócio, mas depois você nunca mais faz negócio. Acabou aquela... É que os jovens que estão nos assistindo hoje não lembram da questão da lei de Gerson, né? Uhum. De levar vantagem em tudo. Hoje... Leve vantagem você também. Exatamente. Hoje não tem mais isso aí. Hoje não tem mais ninguém mais é tão bobo, né? De fazer um negócio que... Mas, enfim, bem válido isso que você passou aí, né? E eu queria também agora mudar um pouquinho a chave para falar um pouquinho da parte espiritual do Dr. Scarmagnani, da espiritualidade. Existe, claro que existe, né? Eu vou melhorar a pergunta, qual é a diferença do Luiz Henrique Scarmagnani hoje e antes de viver essa experiência de seguir Jesus? Bom, aí é o seguinte, quando a gente começa a se reconhecer e perceber todos os erros que nós cometemos, e eu cometi muitos erros, acredito que todas as pessoas durante as fases da sua vida, das mais diversas, cometeram muitos erros, e você começa a refletir sobre o que você quer ser, você começa a ler a Bíblia, você começa a entender o que Cristo fez pela humanidade toda e o exemplo de vida, o discurso que ele trazia, a forma como ele se dirigia às pessoas, o carinho que ele tinha nos olhos quando ele falava com as pessoas, os desafios culturais que ele enfrentou, né? E que nós enfrentamos quando a gente começa um processo de conversão. Você vai enfrentar desafio cultural. O primeiro desafio é dentro da sua casa. Depois é com seus amigos. Aí você percebe que você está meio ilhado, assim, ninguém quer conversar muito com você.
Não é que eu me tornei aquele chato, aquele crente chato, mas O cara não é. fala, virou crente. Pô, não bebe mais. Não, o crente bebe. O crente conversa, o crente conta piada, o O crente crente vai em festa. vai em festa, o crente brinca, ele canta. Eu não sou, muito quadrado nesse sentido. Certo. Eu entendo que se Jesus estivesse aqui com a gente, ele estaria sentado aqui tomando água conosco, mas se a gente fosse para uma festa, ele iria junto. Até porque ele enfrentou ambientes assim, O né? primeiro milagre dele foi numa festa. Foi numa festa, foi lá em Canaã quando ele transformou e usou tudo errado, né? A talha era para lavar as mãos, ele transforma em vinho dentro daquela talha, faz o melhor vinho, né? Mas enfim, quando você começa a entender essa necessidade de conversão, então as pessoas pensam que conversão é você ir para uma igreja evangélica. Fui para uma igreja de crente, então ele está convertido. Não, não é. Quando você está numa estrada e tem uma placa assim, conversão à direita, é porque você tem que sair da reta que você está indo e fazer a conversão, mudar o caminho. Então, quando você está buscando uma aproximação com o seu Criador, buscando uma identidade, percebendo quem foi Cristo quem é Cristo na tua vida, o que Ele fez por nós, você busca esse caminho, essa conversão. Então, você começa a caminhar de uma forma diferente. E no livro que eu escrevi, que fala assim, eu trato disso, eu digo que essa conversão não necessariamente precisa ser você sair de uma estrada que os outros estão caminhando para ir para uma estrada que você caminha sozinho. A conversão, o processo de conversão, ele se dá na mesma estrada. Então as pessoas que estão caminhando com você, elas vão continuar caminhando, mas elas vão perceber que você anda diferente. Então quando você é percebido como alguém que anda diferente, contra o fluxo da sociedade, contra a cultura, né? Contra aquilo que a gente imaginava que era o correto, ou aquilo que te oferecia prazer antes, começa a não te oferecer tanto prazer assim. Então, esse momento da conversão é o momento que você se percebe e você começa a querer ser diferente, não para agradar os outros, mas para agradar aquele que te criou. E isso te traz uma satisfação tão grande, menino, traz uma satisfação tão grande interior, que se todas as pessoas reconhecessem a necessidade do Espírito Santo vir morar dentro dela e permitir que o Espírito Santo comece a fazer essas transformações, é como se... Vamos voltar para a história do direito. Antes eu não tinha faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu comecei a conhecer o direito. Terminei a faculdade, eu tive o contato com o direito ali, foi a primeira demão de tinta. Depois, os casos vão aparecendo e você vai ter que aprofundar no estudo daqueles casos, você vai se tornando, adquirindo uma expertise. Então, você dá uma segunda demão de tinta naquilo que você conhece e aquilo que são as ações das demandas regionais, né? Porque tem demandas que você, lá em São Paulo, aqui não existe, e demandas daqui talvez não existam em São Paulo, por causa das características da população, da cultura e etc. Então, quando você tem esse ambiente da primeira demão, é quando você aceita que o Espírito Santo comece a fazer as transformações em você. Então você permite. Fala, aí você faz uma oração bem, bem honesta e diga assim, Espírito Santo, tudo que há de bom em mim vem de ti. E tudo que há de ruim em mim sou eu mesmo. Então me esvazie, ou tire de mim essa parte ruim, para que você possa entrar em mim e me transformar. E essa metanoia, essa mudança de mente que acontece pelo agir do Espírito Santo, vai te transformando. E aí você vai ter prazer em renunciar o prazer de antes. Olha que loucura. Você começa a ter prazer em renunciar ao prazer de antes. Então, aquilo que te dava prazer no mundo que a gente fala é fora da espiritualidade, certo, ele começa a te incomodar. Se aquilo era prazeroso para você antes, agora com a presença do Espírito Santo, quando você pensa em fazer, o Espírito Santo falou, opa, já não encaixa mais, né? Aí você vai errar, pode ser que erre, mas você erra porque mas o Espírito Santo te cobra de uma forma tão dramática que você faz igual Davi fez. Você rasga as vestes, se cobre de cinza e fala, não, me perdoe, me dá uma oportunidade, eu quero recomeçar. Porque na jornada dessa conversão, nessa estrada, vão existir tombos, obstáculos, porque eu estou falando isso, não é para justificar erros que eu cometi, mas é para não permitir que as pessoas desanimem, porque ela entra acelerada nesse processo, depois cai e desanima e fala, não, eu não sou digno. Não, você é digno. Você foi criado para esse processo. E o processo pode demorar.
E você tem que insistir nisso. Mas insista e você vai ter prazer, porque você vai vencer tudo aquilo que antes te dava prazer. O Luiz Hermínio fala isso, que um cara falou assim, pastor, vou lá na tua igreja, mas é ruim, o negócio de ser crente é chato. Ele falou, por quê? Crente não pode beber. Ele falou, pode. Mas o crente pode fazer alguma coisa? Sim, pode dar uma puladinha de cerca? O Luiz Hermínio falou assim, pode. O crente pode fumar maconha? Ele falou, pode. Ele falou, mas se pode, por que vocês não fumam? Ele falou, porque a gente não precisa mais disso. A gente encontra prazer em outra coisa. Então a gente encontra prazer na presença do Espírito Santo. E ele é fundamental, cara. Qualquer um que nunca teve a experiência, tente a experiência da presença do Espírito Santo na vida dele. Então essa é a diferença do Luiz antes e o Luiz agora. É o prazer de renunciar aos prazeres que você tinha. É quando você vence essa batalha, menino. É como se você tivesse vencido uma luta contra um gigante muito grande. É o Golias que a gente tem na nossa vida todos os dias. Então, todos os dias você tem que vencer um Golias. Todos os dias você vai para uma disputa. E você ganha dessa disputa todos os dias. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que cometeu alguns erros no passado e tal. O que você fez no passado que você não faria hoje novamente com a sabedoria e a experiência que você tem hoje? Até fica Primeiro, casamento não é fuga. Você tem que primeiro entender o que representa um casamento. Nós tínhamos um lar muito conturbado. E eu me casei muito novo, porque tanto do meu lado como do lado da minha ex-esposa, existia uma pressão muito grande familiar, assim. Então, o casamento virou uma fuga para os dois. Vivemos 19 anos, foi muito bom ter vivido 19 anos ao lado da ex-esposa, mas fizemos tudo certo pelo motivo errado. Então, quando você faz a coisa certa pelo motivo errado, as coisas tendem a não dar certo. Então, me faltou maturidade, faltou espiritualidade para entender esse processo. Eu dou muito conselho. Um dia, meu filho me chamou de hipócrita porque eu estava aconselhando um casal e eu entendi perfeitamente a colocação dele. Eu estava aconselhando um casal para que não se divorciasse. Um casal de parentes. E ele me chamou de hipócrita porque como é que pode uma pessoa que já teve um divórcio ficar aconselhando os outros? É que o meu erro, ele doeu tanto e machucou tantas pessoas que eu não quero que as outras pessoas cometam. Sim. Então, uma das coisas seria essa necessidade de maturidade maior, uma consciência disso, para que as pessoas tomem decisões importantes com muita serenidade, com muita inteligência. Decisões que não têm muita importância, não têm reflexo para a tua vida, você pode tomar de qualquer jeito. E se ela der um problema, o problema pode ser contornado. Comprou a marca de alguma coisa errada, comprou o carro errado, né? Vou comprar esse carro, depois aquela marca desvalorizou. Essas coisas acontecem, fazem parte e não tem uma influência muito grande na tua vida. Mas outras decisões, assim, elas são decisões muito importantes, elas precisam ser tomadas. E um outro fato é que se eu tivesse buscado espiritualidade antes, isso teria me ajudado bastante em muitas decisões que eu tomei. Esse aqui foi só um exemplo do que eu dei, mas eu tomei outras tantas decisões que foram erradas. Hoje eu sou uma pessoa com menos ímpeto, dificilmente vou xingar uma pessoa, vou brigar com uma pessoa. Nunca, talvez não aconteça nunca isso na minha vida mais, mas antes eu era mais sanguíneo, era mais exaltado. Daí o Espírito Santo vai te dominando, né? Vai te colocando as rédeas, vai puxando. Então, eu acho que se eu tivesse buscado a presença do Espírito Santo antes, se não, certeza, eu não teria feito muita coisa errada que eu fiz no passado e que teve reflexo negativo para muitas pessoas. E as consequências você tem que suportar. Também, nós não nascemos com um retrovisor para ficar olhando para o passado e pensar que a tua vida está destruída por aquilo que você cometeu. Todas as pessoas que eu conheço cometeram erros no passado. Não conheço ninguém que não tenha cometido um tipo de erro, seja ele qual for. Então, para a gente não ficar olhando pelo retrovisor, nós nascemos sem ele. Então tem que olhar para frente, pensar naquilo que nós podemos nos tornar futuramente ainda. Nós temos muito a melhorar, porque todos nós somos cheios de falha, mas nós temos que nos comparar todo dia com nós mesmos e cada dia tentar ser melhor. Bom, já que o para-brisa é maior que o retrovisor e nós temos que olhar para frente, que mensagem que você deixa aí para as pessoas que
que estão nos assistindo, pessoas que buscam o caminho do empreendimento, pessoas que talvez estejam aí buscando um caminho na vida para se tomar, mas às vezes são tomadas e encontradas pelo desânimo, talvez um conselho de pessoas que desacreditam nelas. Talvez essas pessoas tenham algo dentro delas que elas queiram realizar, mas por questões, né, externas deixam de buscar aquilo que elas tanto sonham. Que mensagem que você pode passar para essas pessoas? Cara, busque bons companheiros, sabe, Menine? Você sabe que eu sou investidor dessa casa pelos companheiros que eu tenho. Com certeza. Então, e fica um conselho para quem tem pouco recurso, que não dá para comprar alguma coisa muito grande. Vai para o mercado financeiro até que você tenha um recurso que você possa comprar alguma coisa, se esse for teu objetivo de vida. Se o teu objetivo de vida for mercado financeiro, tem muita gente ficando rico no mercado financeiro. Então, esteja com boas pessoas. Quando eu me formei, esse mesmo Curione que eu falei para você, que a gente conversou, eu fui falar para ele, falei, me formei, agora eu vou advogar. Ele disse assim, cara, pega uma linha, vai vender arroz para mim. O cara que vendia arroz para ele, o Valdomiro, pai do leite e tal, ele ganhava muito dinheiro. Ele falou, vai pegar uma linha, vai vender arroz. Eu falei, cara, não posso, eu estudei para isso, cara, eu tenho vontade de ser advogado. Mas eu agradeço demais você ter me oferecido isso. Era de fato um prêmio que ele estava me oferecendo. Mas ele disse assim para mim, mas vai então, se não der certo, você volta aqui. Essa palavra que ele me deu me fortaleceu tanto que eu sabia que se eu errasse, eu tinha para onde voltar. Então, é um amigo que estava disposto a me carregar. Lembra daquele aleijado que foi carregado pelos quatro amigos, e que foram até a casa onde Jesus estava pregando e estava tudo fechado, desceram ele pelo telhado? Pô, que esse cara acreditaram. Talvez ele nem tenha pedido para ir lá. Talvez, não fala, na Bíblia não fala que o aleijado pediu para ir para lá. Paralítico de Cafarnaum, né, para quem quiser ler em Marcos. Talvez ele não tenha pedido para ir, mas os amigos insistiram. Falaram, mas cara, tem um tal de Jesus aí, ele está curando todo mundo, vamos lá. E ele pegou e se deixou ir. Mas ainda que ele tenha pedido, falou, ouvi falar de um tal de Jesus, me leva lá. Talvez os amigos falem, pô, cara, vai pedir para ele levar para ver Jesus? O cara tá aí faz não sei quantos anos aí, paralisado aí. Aí os caras fizeram lá um tapete para colocar ele em cima. Carregaram. As cidades naquela época tinham uma dificuldade muito grande de movimentação, muito pedra. Eu cheguei aí até a Turquia no ano passado e vi como é que é o ambiente. É difícil para você andar nas cidades, naquelas cidades antigas. Eu visitei algumas cidades do tempo bíblico. Era difícil para andar, não tinha asfalto. Os caras pegar aquele paralítico, colocar nas costas e caminhar pela cidade toda para chegar até o ponto, não saber se ia trazer ele curado ou não, porque eles não foram lá para curar, foram para ver Jesus, tinha esperança de cura, não tinha essa promessa de cura. Jesus não tinha falado que ia curar ele, porque se Jesus fala assim, vai lá 3 horas da tarde, que nem algumas igrejas anunciam, que vai ter uma palavra de vitória para você hoje. Talvez ele tivesse falado, bicho, vai hoje, vamos lá. Mas não, ninguém falou isso. Só que os amigos acreditaram nele e ele acreditou nos amigos. Então eu preguei sobre essa mensagem esses dias na igreja e disse o seguinte, olha a tua volta, vê se você tem 4 amigos que são capazes de carregar você nos ombros durante a cidade inteira. Depois olha a tua volta, vê se você tem algum amigo que você é capaz de carregá-lo na cidade inteira. Um amigo que você chega para ele e diz assim, chega para um cara e fala assim, pode vender para ele que eu garanto. Se ele não pagar, eu pago. Me lembro na campanha que eu fui candidato a deputado federal, uma campanha bem modesta, e tinha um senhor de Maringá, eu tenho ele no meu WhatsApp até hoje. E eu mandei uma mensagem, sei lá, ele escreveu embaixo assim, mais um pilantra. Aí eu tive o cuidado de chamá-lo no particular e mandei uma mensagem para ele. Estou me esquecendo o nome dele aqui agora, mas ele é caminhoneiro, ele. Não, construtor ele é. Que incentivo que ele deu, né, para a campanha? Mas é a visão que as pessoas têm, né, menino? É a visão. Não, mas é a visão que as pessoas têm. Aí eu disse assim para ele, olha, eu estou te convidando, eu sei que o senhor não me conhece, nem eu conheço o senhor, mas eu estou te convidando para vir para Paranavaí. Eu vou te receber na minha casa, o senhor vai jantar com a minha família, o senhor vai almoçar conosco em casa, com a minha mulher e com o meu filho. Depois, nós vamos lá no meu escritório, o senhor vai conhecer meu sócio, perguntar para ele quem que eu sou. Depois nós vamos visitar o comércio, onde eu compro, fiado e pago. O senhor vai conhecer as pessoas que me conhecem. E no final do dia, o senhor volta para Maringá e tira suas conclusões, para que o senhor possa me chamar por esse nome que o senhor chamou ou não. Não é porque eu estou na política que eu tenho que ser o pilantra que o senhor está imaginando que eu seja.
E esse cara ficou meu amigo, rapaz. Olha aí. Ele falou, Luiz, cara, eu não esperava ouvir isso de você. E de fato eu tô errado, você me perdoa? Eu falei, não, claro que sim. Ele falou assim, e depois disso a gente continuou a amizade. O ano passado ele sofreu um acidente de trabalho e ficou um tempo paralisado até, e a gente conversava bastante sobre isso. Então é isso, cara, quem tá com você, quem você tem coragem de levar para conhecer a tua família, quem você tem coragem de levar para garantir ele a compra do mercado, quem são seus amigos, quem são pelo menos 4. Se você tiver 4, tá bom, vai te carregar, mas normalmente a gente não tem. Então, o segredo é estar cercado de pessoas que estão com você. Você tem que ter alguém que está com você em qualquer situação. Para isso, você tem que despertar o merecimento. Certo. Ninguém vai estar com você em qualquer situação se você não merecer que esteja. Por isso que é uma via de mão dupla. É quem você leva e por quem você pode ser levado. Aí você faz essa reflexão. Se você tiver vários amigos que podem te levar em qualquer lugar, que podem estar com você em qualquer situação, você está bem, querido. É aquela situação, por exemplo, quando alguém que se diz teu amigo enfrenta uma dificuldade com você, ou tiver em dificuldade, abandona, e aí você sabe quem são os verdadeiros amigos ou não, né? Quanto disso existe? Quantas pessoas estão do teu lado tentando tirar algum proveito de alguma coisa que você tem ou de alguma coisa que você é? Muitas pessoas estão. No mundo dos negócios não é diferente. Não é diferente. Não Às vezes as pessoas chegam próximas aí, justamente por interesses, né? Criam estratégias. E não é só na vida particular, isso é na vida comercial, na vida religiosa, em tudo. E você já consegue identificar isso? Com a ajuda do Espírito Santo, sim. Eu, por mim só, não consigo. Mas é assim, como eu te disse, eu sou rodeado de pessoas boas, cara. Eu tenho vários inquilinos, não tem inquilino ruim. Eu faço negócio com várias pessoas. Hoje chegou um gado para mim, de um senhor de Tamboara. No preço certo. Não, ele só chegou e falou assim, ó, descarreguei 15 bezerros, vê quanto vale e me paga. Sempre. Já faz 4 anos que eu compro o gado dessa família, 2 me vendem. Eles mandam o gado e eles pedem para eu pôr o preço. Dá até medo de você calcular errado e pagar R$50 a menos para ele pensar que você está tirando algum lucro dessa confiança que ele está depositando em você. Então, às vezes, você paga mais caro do que vale naquela época para não correr o risco de ser mal julgado, entendeu? Mas são pessoas que você tem que ter uma gratidão por essa confiança que não tem preço que pague. Bom, confiança, cercado de boas pessoas, bons companheiros, bons amigos. Então, conduta ética. Não tem segredo para um negócio dar certo. Não tem segredo. Esse é o recado. Até porque, ainda que dê errado, você está certo. Não é? Porque você está cercado de boas pessoas. Se der errado, você está certo, cara. Porque você fez o certo. O sucesso não é aquilo que você conquista. Sucesso é a forma como você conquista alguma coisa. Esse é o sucesso. Agora, que você pode conquistar um monte de coisa, vai ter um dia que isso não vai valer nada. O cara mais rico do cemitério, ninguém sabe quem é. Né? Deixou um monte de coisa por aí. Então, é claro que é bom ter coisas. Eu tenho, consegui, não é muito, não sou um homem rico, não sou, mas tenho poucas coisas, faço uma boa gestão daquilo que eu tenho para poder ser também fraternal, caridoso com outras pessoas. Mas isso não é sinônimo de sucesso. Sucesso é quando você consegue qualquer coisa sem poder passar por cima de ninguém. E você está satisfeito com aquilo. O que é sucesso? É estar satisfeito. Eu estou satisfeito com o que eu tenho, com a família que eu tenho, com a forma que eu vivo. Eu ando a pé por aí, eu não posso ter um carro bom, mas posso andar no carro velho. Não faz diferença isso para mim. Isso não mexe com a minha cabeça. Claro que faz diferença. Né? É mais gostoso andar de BMW do que de Fusca. Faz diferença. Mas não mexe com a minha cabeça. Não determina quem eu sou. Não muda quem eu sou. Doutor, muito bacana esse bate-papo. Nós já estamos aí chegando nos finais, né, do nosso episódio de hoje. Acredito que foi realmente proveitoso para quem está nos assistindo. Essa experiência que você teve desde lá do começo, saindo de Tamboara, o Nenê de Tamboara, que foi engraxate e hoje se tornou um advogado de sucesso, né, em outros segmentos também. Acredito que muitas pessoas se inspiram, né, e vão espelhar nisso aí, e agradecer de coração a tua presença, e creio que em breve a gente vai estar novamente conversando aí, trazendo você para compartilhar novas experiências com a gente.
Amém. Que seja bom, que os meus erros sirvam também para que outras pessoas não errem, né? Que os meus acertos sirvam, e eu sempre tive à disposição, sempre no particular também, independentemente de ser em redes sociais. Quando as pessoas me procuram, e algumas pessoas procuram, a gente procura atender e procura dar uma direção que a gente entende ser melhor, claro que colocando sempre para a pessoa, dando liberdade, né, para as pessoas decidirem por aquilo que elas desejam, mas sempre relatando essas experiências que, de fato, pode evitar alguns erros que sejam cometidos e pode ajudar em alguns acertos. Nem tudo que eu fiz é certo e vai dar certo para você, mas as minhas experiências podem servir de base, de direção, de alvo, né? As minhas experiências podem servir para isso. Tá certo. Obrigado. Eu é que agradeço. Disponibilizar esse tempo para a gente aqui. E nós queremos agradecer aí a tua audiência, né? Você que nos acompanha em todos os episódios do FixCast. E eu tenho certeza que foi muito proveitoso esse bate-papo com o Dr. Scarmaiani. E no próximo episódio nós teremos aqui mais um super convidado, mais uma mente brilhante para conversar com a gente em mais um episódio bacana aqui no nosso FixCast, nas modernas e confortáveis instalações do Fix Studio. Um abraço, obrigado.